Então, o Pantanal é um ecossistema brasileiro, certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver uma cor bem bonitinha aqui, acho que vermelho é ocasional. Então, olha só que legal, olha onde ele está aqui, ó, vou fazer um círculo aqui, ó. Aí está o Pantanal, tá? Então, olha, só de ver assim, a gente vê que ele é o menor ecossistema ou bioma que tem aqui no Brasil. Ele chega próximo aqui, né, do que a gente vai falar na sexta-feira, que é o Pampa aqui. Tá bom? Mas ele, se eu não me engano, é o menor de todos, tá? É pouca diferença, mas é o menor. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Tá aí, ó, aproximadamente 2% do território nacional só que é coberto pelo Pantanal, né? Que vai pegar ali Mato Grosso do Sul, não é isso? Muito bem, vamos ver aí um pouquinho da paisagem do Pantanal. Olha aí que interessante. Então, conforme foi falado, né, ele é a maior planície alagada do mundo, tá bom? E quando a gente tem essas planícies alagadas assim, né, que ficam um tempão alagado, e aí depois tem um momento de estiagem que é próprio aí desta região, a gente fala que isso é um pântano, né? E tem aí essa vegetação bem característica, mais baixinha, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive sobre os possíveis impactos que estão sendo causados aí. Mas olha só que legal, este Pantanal é considerado que aproximadamente 83% dele está preservado, sendo de longe o bioma mais bem preservado do Brasil, tá bom? Então esse é um ponto positivo, né? Então o Pantanal aí, ele está nessa região aí e ele, apesar de sofrer ali a pressão, né, de alguma pressão ali relacionada a pecuária, etc., né, que para quem não lembra, a pecuária é quando você cria gado, né, mas mesmo assim há estudos que mostram que esse impacto ele não é tão grande assim, porque o gado vai lá e come a gramínea que já nasce lá, ele só acaba abaixando um pouquinho essa mata, pelo menos aí é o que indicam alguns estudos aí da Embrapa, né? E aí a gente pode até fazer essa discussão na escola, se é isso, se não é. Eu acho que tudo vale a pena a gente discutir. Não é concordar cegamente ou discordar cegamente, mas discutir. Acho que vale a reflexão sempre, tá bom? Mas já já a gente fala mais sobre isso. Bom, pois bem, então, olha só que interessante essa vegetação aí. Agora vem aquela perguntinha básica. E aí, gente, a gente tem nascentes ou passagens de vários rios importantes aí. E aí eu quero saber, além disso, né, a perguntinha que eu já fiz nas outras aulas, eu vou fazer nessa aqui também, tá? Passa vários rios aí, já falei que são planícies, né? O que que isso significa? Na verdade, tem pouca elevação aí, tá? A elevação dos terrenos é entre 100 e 200 metros, então não tem muitas elevações e tal. E aí eu quero saber de vocês o seguinte, o que influencia esse tipo de vegetação que nasce aí nessa região? Não vou entrar muito nesses detalhes, mas a gente tem que pensar o Brasil antes desses 2 anos, né? Infelizmente a gente está vivendo um apocalipse que a gente espera que acabe logo. Mas enfim, de fato, né, graças à conivência, incompetência, etc. e tal, muitas coisas que a gente fala sobre o meio ambiente nos últimos 2 anos, a gente tem que repensar tudo. Mas, e eu tenho a certeza que até os produtores estão sofrendo com isso. Né? Eu não acredito que seja ação de produtores, não. Acredito que seja uma ação muito mais maldosa. Mas vocês estão cobertos de razão quando falar aí quando falam, né, dos impactos dos últimos 2 anos. Estão cobertos de razão. De fato, ocorreram coisas aí em praticamente todos, né, os ecossistemas que a gente está estudando aí, que a gente jamais imaginou que iria ver ou voltar a ver, né? Talvez que só ocorreram lá no início da colonização, etc. e tal. Mas enfim, mas está valendo, e eu acho que esse é o tipo de debate que você tem que fazer na sua escola, né? O que será que está acontecendo nesses últimos 2 anos aí para a gente ter esses impactos tão grandes? Eu acho que isso é importante. Muito bem. Então tá aí, vamos falar um pouquinho, né? Aquela vegetação toda, ela vai, lógico que ela vai atrair um tipo específico de fauna, né? Que ele pode ser um tipo transitório, que vai só passar por ali, ou que vai viver ali. Então a gente tem aí, ó, só pensando nos mamíferos, eu coloquei a onça aí, que alguém já tinha falado, né, muito bem no chat, mas
a gente tem pelo menos 132 espécies de mamíferos, tá bom? Só pensando em mamífero, e você lembra que mamífero pode ser um roedorzinho pequenininho e pode ser um bicho grandão igual essa onça aí, né? Que mais? Olha só os répteis, né? O símbolo aí do Pantanal praticamente, né? Que é o crocodilo. A gente tem pelo menos aí 85 espécies de répteis, tá bom? Que também estão sendo atraídos aí, primeiro, é lógico, pela questão das planícies alagadas e tal. A gente tem que lembrar que quando essas planícies estão alagadas e elas deixam de estar alagadas, né? A gente vai ter lagoas menores que vão facilitar a vida desses predadores, né? Então tem isso também, a questão da abundância de alimento para os seres vivos. Imagina quando a planície está toda alagada. Então os peixes estão todos espalhados, né? Então é mais difícil para as aves encontrarem alimento, etc, porque está tudo espalhado. Aí quando vai secando, chega a época da estiagem, aí é uma fartura tremenda, né, para esses seres vivos aí. Então prosseguindo aqui, vamos ver o que mais que a gente tem lá no Pantanal. Olha aí. Pelo menos 463 espécies de aves. Gente, é sempre importante lembrar que esses números, né, eu tiro eles do IBGE. E aí o que acontece? Às vezes tem outros estudos, né, igual vocês falaram, de 2 anos para cá, etc., e que ainda não chegaram e que o IBGE ainda não atualizou, etc. Então é lógico que isso vai variar de autor para autor, tá? Mas esse é o dado oficial que a gente tem hoje. Tá? Eu mesmo li coisas com dados diferentes, mas a gente pega um dado oficial para também não ficar muito extenso, muito, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando para um 8º ano, então a gente tem que ter um parâmetro, tá? Mas é lógico que esses números vão variar de autor para autor, tá bom? Então tá aí, 463 espécies de aves pelo menos. Olha só, quando a gente fala de planta, olha só, 1.197 espécies de plantas. É muita planta, né? Muito bem. Então, agora é o seguinte, o que eu quero falar um pouquinho então sobre o impacto. Além da agropecuária, que foi citado aqui, que de acordo aí com alguns dados, os impactos não são grandes, até porque a gente tem que lembrar que se eu queimo o mato, eu acho que eu não estou facilitando a vida do boi fazendo isso, né? Mas a gente tem outros problemas, tá? Que vai desde os pequenos impactos, né, causados já pelas próprias populações tradicionais, etc, tal, que já estão lá e que já estão ali naquele ambiente fazendo parte ali, aqueles impactos que são menores, mas a gente tem também, sabe o que lá? Minério, tem mineração lá de ouro, mineração que tem aquela questão do mercúrio, tá? Então isso acontece lá no Pantanal, tá? Então você tem, às vezes, plantas exóticas, né, que se adaptam aí a essa questão de cheia e seca, essa intermitência aí. Então você tem algumas situações que o homem causa, sim, além do gado que já foi falado, né? E aí também do impacto que já falaram aqui, de queimadas, etc e tal. Você tem a questão da poluição química causada também, por exemplo, por mineração. Olha só que triste, né? Então, pensando nisso e sabendo, né, que as populações, elas tendem a ir crescendo, né, população de seres humanos principalmente, né, porque a gente consegue controlar a nossa mortalidade, mas tem uma dificuldade maior, parece, de controlar a natalidade, aí é uma opinião pessoal minha, né, mas aí a gente tem que ver o seguinte, será que existe, assim, algum impacto mais direto a todos nós se a gente destruir o Pantanal? É isso que eu quero que você pense aí. Qual o problema? A gente fala de biodiversidade, a gente fala de mudança do clima, a gente fala de repente, poder encontrar uma cura para um monte de doença que está ali. Se a gente destruir, fica mais difícil. Esse é o tipo de discussão que eu acho que a gente precisa fazer na nossa escola e é importante. Eu quero dizer, então, que a aula de hoje foi dedicada a falar sobre algumas características aí do Pantanal.